Terra. E aí, vocês estão animados com Super Dragon Ball Heroes, que vai estrear agora, dia 1º de julho? É claro! Olha, muita gente tem me perguntado o que é esse tal de Super Dragon Ball Heroes, do que se trata essa saga de Planeta Prisão e quantos episódios serão, se ele é uma sequência direta de Dragon Ball Super. Enfim, eu pretendo nesse vídeo explicar a maioria das dúvidas sobre esse novo anime e tudo que sabemos a respeito da saga Planeta Prisão, que é a saga principal desse novo anime. Então, eu acho que todo mundo sabe, ou pelo menos a maioria, que Super Dragon Ball Heroes é o nome de uma franquia de jogos de arcades, do tipo card game, muito popular no Japão. O próprio Super Dragon Ball Heroes é na verdade um update da franquia Dragon Ball Heroes, que surgiu lá pro finalzinho de 2010 e que justamente por fazer bastante sucesso tá aí até hoje. E teve esse update que é o Super Dragon Ball Heroes, além de ports para 3DS, mangás e agora um novo anime. E o jogo tem história? Sim, várias histórias, inclusive histórias originais. No começo, Dragon Ball Heroes focava em arcos de histórias já conhecidas, mas com o tempo ele passou a apresentar sagas completamente originais. Até o momento existem 3 sagas exclusivas dos jogos da franquia Heroes, que são a saga Reino dos Demônios, a saga Império Negro e a saga Planeta Prisão. Então, a saga Planeta Prisão, que é a que será mostrada no novo anime de 1º de julho, não é uma saga inédita dentro da franquia geral de Dragon Ball, e nem mesmo é a primeira saga criada em Dragon Ball Heroes, pois antes da saga Planeta Prisão, já tínhamos 2 histórias originais que não só foram contadas nos jogos, como também foram adaptadas em mangá. Inclusive a própria saga Planeta Prisão, antes mesmo do anúncio do anime, também tem sua própria versão em mangá, que está sendo publicada atualmente pela revista Saikyo Jump, que também publicou outras 2 sagas anteriores já finalizadas. Eu pretendo um dia falar dessas 2 sagas que antecedem a saga Planeta Prisão, mas o foco desse vídeo é sobre a saga que será adaptada em anime. Então qual é a história da saga do Planeta Prisão? A primeira coisa que você precisa saber é que essa saga também está sendo contada em outras 2 mídias distintas, tanto no jogo de Super Dragon Ball Heroes quanto no mangá. Ou seja, ao menos teremos 3 maneiras distintas de apresentar essa história. Só como exemplo, as 2 sagas anteriores à do Planeta Prisão também tiveram suas histórias adaptadas em mangá e muitos acontecimentos são totalmente diferentes do que aconteceu no game. E provavelmente o anime que contará a saga do Planeta Prisão trará também abordagens diferentes, tanto em relação ao jogo quanto em relação ao mangá. O que o pessoal tem que entender é que o mangá e o jogo mostram eventos semelhantes, mas não exatamente iguais, e isso provavelmente também acontecerá no anime. Sabe o anime e o mangá de Dragon Ball Super? O mangá não apresenta um monte de coisas diferentes em relação ao anime? Pois é a mesma ideia. Tanto o mangá quanto o anime de Dragon Ball Super possuem o seu próprio desenvolvimento e independência, e não existe um que vale mais que o outro. Então o que acontece no anime fica no anime e o que acontece no mangá fica no mangá. Ambos são importantes e a lógica desse anime de Super Dragon Ball Heroes é praticamente a mesma coisa. O que acontece no mangá da saga Planeta Prisão fica nesse mangá, e o que acontece no jogo fica no jogo, assim como que o que acontecerá no anime ficará no anime. E o que temos até o presente momento sobre a história do anime é um plot geral que foi anunciado no próprio site oficial, que eu já falei num vídeo anterior. Mas para quem não assistiu, basicamente o Trunks retorna do futuro para treinar com Goku e Vegeta, porém ele do nada desaparece. E aí um homem misterioso chamado Fu aparece de repente dizendo que o Trunks está preso no planeta Prisão, uma misteriosa instalação num local desconhecido entre os universos. Goku e os outros procuram pelas esferas do dragão para libertar Trunks, em meio a altas confusões tamanho família num clima de muita azaração, onde vão rolar altas aventuras. Basicamente é isso que sabemos do anime. Além da também anunciada biografia de cada um, que assim como o próprio plot basicão, não tem nada de diferente em relação ao jogo. Pelo menos nisso dá pra ter certeza que eles são parecidos. Só que a história que eu vou contar agora pra vocês é a história do jogo. Então, como eu disse, muita coisa pode ser diferente em relação ao anime. Bem, até o momento a história do jogo está subdividida em 2 missões. A Universe Mission 1 e a 2. Na Universe Mission 1, Trunks e Mai do futuro retornam à linha do tempo presente usando a máquina do tempo para que o Trunks possa treinar com Goku e o Vegeta.
O treino dos três ocorre no planeta do Beerus. Enquanto eles treinam, Shin e Mai fazem comida para Beerus e Whis. Enquanto isso, num outro lugar, Fu, um carinha que eu prometi fazer um vídeo dedicado sobre ele, reúne as esferas do dragão e faz um desejo. E nisso, um misterioso Saiyajin com cabelos compridos e olhos vazios aparece. Logo em seguida, o Trunks do futuro desaparece, sendo aprisionado no planeta prisão. Tá, e o que é exatamente esse planeta prisão? Ele, na verdade, é um conjunto de 7 planetas acorrentados, usados como uma prisão pelo próprio Fu. O próprio planeta prisão foi criado por Fu, justamente na linha temporal, onde o Trunks do futuro e Mai foram viver após a saga de Mirai Trunks em Dragon Ball Super. Não só é um local para experimentos do Fu, como também, como o próprio nome diz, é uma prisão. É mesmo? Onde diversos guerreiros foram aprisionados como parte dos experimentos do próprio Fu. O planeta prisão possui suas próprias esferas do dragão, chamadas Esferas do Dragão Especiais, e é preciso reuni-las para poder sair do planeta. Então, voltando à história, Goku, Vegeta e Mai vão ao resgate de Trunks e o grupo segue para o planeta prisão. E chegam em um dos 7 planetas acorrentados, que é o planeta Babari. Um planeta que, inclusive, foi mostrado na saga de Trunks, quando Zamasu e Gowasu visitam um planeta do universo 10, povoado por uma raça bárbara. Chegando lá, Goku, Mai e Vegeta encontram com Goku Zeno. E aí, pra fazer aquele fanservice maravilhoso, né? Os dois Gokus lutam entre si. Ainda mais porque é a luta dos sonhos do fandom entre o Super Saiyajin Blue contra o Super Saiyajin 4, usado pelo Goku Zeno. Só lembrando que esse Goku Zeno não é exatamente o Goku do GT. Apesar dele se transformar em Super Saiyajin 4, ele é de uma outra linha do tempo, gente. Lembrando que estamos falando da narrativa de um jogo. Enfim, o Super Saiyajin Blue Goku vence o Super Saiyajin 4, e o próprio Goku Zeno reconhece que o Goku Blue está num nível muito acima do dele. Após recuperar o fôlego, Goku pede ao Goku Zeno uma explicação e ele revela que, como patrulheiro, após saber que o Fu planejava montar um estranho planeta, deixou ser pego de propósito de ser aprisionado para investigar a situação. Nisso, Fu aparece e explica que o planeta prisão é um local experimental e também uma prisão, e que foi ele quem sequestrou o Trunks do futuro, revelando que se eles quisessem sair, eles deveriam obter as 7 esferas do dragão especiais mantidas pelos próprios prisioneiros. Sendo que o próprio Goku Zeno era um desses guardiões da esfera, sem sequer saber disso. Por fim, a primeira missão é encerrada com a primeira esfera obtida e com a fuga de Fu, antes que ele pudesse ser mais questionado. Já na segunda missão do jogo, Cooler, que de alguma forma parou no planeta prisão, se encontra com Trunks do futuro em uma cela e o tira de lá, dizendo pro Trunks ir junto com ele, mas isso sem antes não rolar uma luta entre os dois. Então, ao que parece, Cooler está desempenhando aqui uma espécie de aliança com Trunks e seus amigos. Enquanto isso, Bojack e seus aliados aparecem e lutam contra Goku e Vegeta, e acabam perdendo para os dois Saiyajins, enquanto Fu observa tudo. Nisso somos apresentados a um novo Saiyajin, aqui chamado de Saiyajin Maligno, que simplesmente aparece em cena e luta contra os heróis. Só que durante essa batalha, o Saiyajin Maligno força o Goku a entrar num estado de Berserk, e Goku acaba se juntando ao vilão. Aliás, isso é muito bacana porque é a primeira vez que vemos o protagonista realmente tendo seu espírito corrompido por alguém. Nisso, Trunks do futuro e Cooler aparecem para ajudar Vegeta e Mai contra o Saiyajin Maligno e o próprio Goku corrompido, que agora é inimigo. Cooler explica que o Ki do Saiyajin Maligno está repleto de maldade e que qualquer um que se aproximar dele se tornará do mal, devido à força desse Ki. Vegeta complementa dizendo que só a força bruta pode não ser o suficiente para derrotá-lo. Por fim, o Vegeta se transforma em Super Saiyajin Blue e Cooler em Golden Cooler. Sim, isso mesmo, o Cooler tem uma forma Golden na história. E eles conseguem libertar o Goku de seu estado corrompido. E basicamente é tudo isso que se sabe até o momento sobre a história do jogo. Muita coisa que eu descrevi aqui pode acontecer no anime? Sim, mas como pode ser completamente diferente, como eu já expliquei. A luta entre os Gokus pode ter um desfecho diferente, como um empate, por exemplo. O Saiyajin Maligno pode aparecer de outra maneira na história, e a interação de Trunks e Cooler no anime pode ser diferente. Enfim, ao menos temos uma ideia de como que será a história e de que maneira que ela poderá ser conduzida no anime. Agora, uma pequena pergunta que eu vejo muitos fazendo sobre o anime, e que muitos respondem de forma errada é: o anime de Super Dragon Ball Heroes é oficial?
É claro. Gente, é lógico que é um anime oficial. Ele tá sendo produzido por quem tem os direitos do anime, ou seja, por quem tem a licença de produzir a parada. Ele não tá sendo feito por aquele seu amigo do Facebook que desenha pra caramba e decidiu fazer uma animação pra postar no YouTube. Eu percebo que tem muita galera que confunde muito esse lance de oficial em Dragon Ball. Tudo aquilo que é produzido de Dragon Ball pela Shueisha, Bird Studio ou licenciado para Toei ou Bandai, lógico que é oficial. Mas a principal pergunta aqui é: o anime de Super Dragon Ball Heroes será uma continuação de Dragon Ball Super? Então, meus amigos, a resposta é sim. Ele será sim uma continuação oficial de Dragon Ball Super. Mas é aí que tá a coisa mais importante que muitos de vocês precisam entender. Ela é uma continuação oficial dentro da grande ramificação que se tornou a história da franquia de Dragon Ball. E é uma coisa que já está mais do que na hora de muitos fãs, principalmente aqueles que ficam muito presos à obra principal, que é o mangá de Dragon Ball criado por Toriyama, e o próprio Dragon Ball Super, que Dragon Ball é muito maior que isso, independente se consideram relevante apenas aquilo produzido pelo Toriyama ou não. Ou seja, independente se você só considera importante aquilo que nós denominamos como canônico. Dentro dessa lógica do que é canônico ou não, realmente os acontecimentos de Super Dragon Ball Heroes não seguem a linhagem da obra original. Ele acaba sendo uma história alternativa e uma espécie de multiverso próprio, assim como acontece hoje, por exemplo, com a história de Dragon Ball GT. Por mais que as pessoas desprezem GT, que o começo dele tenha sido insuportável, ou que ele foi sumariamente descartado dentro da obra principal com o advento de Dragon Ball Super, o GT tem o seu lugar dentro da franquia. Ele existe e ele é, querendo ou não, para muitos fãs, um pedaço da gigantesca franquia que Dragon Ball se tornou. Então a história da saga Planeta Prisão é uma história, digamos, que é alternativa ou paralela à obra original. Mas que nessa história eles consideram que ocorreram os acontecimentos de Dragon Ball Super, incluindo o final do Torneio do Poder. Assim como essa mesma saga mescla elementos e acontecimentos de Dragon Ball GT, como a existência de um Super Saiyajin 4 que vivenciou tudo aquilo que rolou em Dragon Ball GT, mas que não necessariamente é o mesmo Goku do GT. Ficou confuso? Pois é, talvez para ficar mais claro, dentro de Super Dragon Ball Heroes existe um Dragon Ball Super, mas dentro de Dragon Ball Super não existe Super Dragon Ball Heroes. Agora deu pra entender melhor? Não. Aliás, pra despirocar ainda mais a galera, e se eu dissesse que a saga Planeta Prisão não é a única história dentro da franquia que acontece após o Super? Pois é, recentemente o próprio Dragon Ball Legends trouxe uma história que acontece logo após o Torneio do Poder. E qual é a história a considerar? A do Legends ou a do Heroes? Não importa qual considerar, porque elas não conversam entre si. Elas são histórias paralelas, apresentando ideias de continuidade dos acontecimentos de Dragon Ball Super. Enfim, gente, por mais que essas histórias sejam embaralhadas demais, ou confundam a galera menos aprofundada em como funciona a franquia e a indústria, não é motivo pra existir preconceito, né, galera? Ou dizer aí que não faz parte de Dragon Ball, que não é Dragon Ball, que não é oficial. Um jogo que fatura mais de 5 bilhões de ienes por ano, com certeza não é irrelevante e tem o seu papel dentro da franquia geral. E é por isso que nós vamos ter um anime dele. Mas para aqueles que realmente se importam mais com aquilo que é idealizado pelo autor, tudo bem. Em dezembro vai sair o filme de Dragon Ball Super e como tem a participação do autor, ele seria a continuação direta da obra original. Mas cabe lembrar que esse entendimento também existia com os dois últimos filmes de Dragon Ball Z. Só que com a criação de Dragon Ball Super, eles não mais funcionam para explicar a própria obra original. E pior ainda é que o próprio Dragon Ball Super é uma obra que possui duas maneiras de ser contadas, a do anime e a do mangá. E como todos sabem, são bem diferentes. E aí, como fica a questão do canônico nesse caso? Percebem que muita coisa começa já a ficar subjetiva e depender mais da indústria mesmo? Então, galera, acaba que se apegar e se permitir conhecer aí as histórias paralelas não é nenhum pecado, né? Tendo em vista que até as histórias que já foram consideradas como canônicas, como os filmes de Dragon Ball Z, por exemplo, hoje tem um lugar parecido dentro da grande ramificação de histórias paralelas que a franquia possui. Então, se a história é legal, divertida e bem feita, qual o problema de acompanhar, né? Enfim, é tendo consciência de que se tornou uma coisa completamente industrial, voltada para o lucro, mas que é de uma franquia que a gente gosta e mesmo assim, né,
pra atender uma demanda dessa galera que quer ver essas coisas novas. Então a gente pelo menos espera que esse novo anime proporcione momentos legais, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal, ativa o sininho pra não perder as notificações. Me segue lá no meu Instagram e no meu Twitter. O link tá aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.